olhar o texto do Evangelho para o domingo da Páscoa. O texto é o de Marcos, capítulo 16, versículos 1 até 8. Nós veremos depois de lermos o texto que para este dia particularmente é muito interessante que se olhe para as 4 leituras previstas, as perícopes para este dia, que se completam muito bem, levando em conta também o sentido teológico da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Mas começamos olhando então o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Kai diagnomenu tu sabato, e tendo passado o sábado, Maria re Magdalene, kai Maria re tu Jacobo, kai Salome, Maria Madalena, Maria a de Tiago e Salomé, egorasan aromata hina eltusai aleipsosin auton. Compraram aromas a fim de irem ungí-lo. Aqui Marcos utiliza um pronome pessoal, auton, mas o contexto deixa claro de quem ele está falando de Jesus, já que nos versículos anteriores, final do capítulo 15, se falava sobre o sepultamento de Jesus após sua morte. Então, Maria Madalena, Maria de Tiago e Salomé haviam comprado perfumes com a finalidade de ungí-lo. É importante esse primeiro versículo, e com isso também concordam os demais evangelistas, quando relatam o que aconteceu naquele domingo de manhã, que tanto as mulheres como os discípulos, apesar de tudo que Jesus havia dito anteriormente, anunciado que iria para Jerusalém, iria ser entregue pelos principais sacerdotes e seria morto na mão de gentios, mas que também iria ressuscitar, apesar de tudo aquilo, não havia uma fé na ressurreição. É bastante importante que se diga isso, porque num dado momento da história se criou a imagem de que a fé que os discípulos tinham, a fé que os seguidores de Jesus tinham, produziu neles um sentimento de que esse Jesus estaria vivo, mesmo que ele tivesse continuado morto. E o relato dos evangelhos nos levam noutra direção. Na verdade, não havia esta confiança por parte dos seguidores mais próximos de Jesus de que ele realmente iria ressuscitar. Nesse sentido, para este dia da Páscoa, é importante lembrar que a ressurreição de Jesus foi e continua sendo uma grande surpresa e uma mensagem de algo real que ocorreu e que produz realmente a fé no coração dos seguidores de Jesus, e não o contrário. Versículo 2, Kailian proi temia ton sabaton erchontai epito nemeion anateilantos tu helio. E muito cedo, no primeiro, literalmente é o primeiro dos sábados, mas essa é a forma do grego falar do primeiro dia da semana. Então, muito cedo no primeiro dia da semana, vão, e aqui naturalmente o sujeito é aquele que nós vimos no versículo anterior, são as mulheres, vão até o túmulo, estando o sol aparecendo naquela manhã, ou seja, era de manhã bem cedinho, foram as mulheres lá para o túmulo, como dito no versículo anterior, com a finalidade de ungir o corpo de quem elas pensavam estar ainda morto. Versículo 3, Kai elegon pros realtas, e elas diziam umas para as outras, tis apokilisei hemin ton liton, quem irá rolar para nós a pedra? Que pedra era esta? Ton liton ectes tiras tum nemeio, quem irá rolar para nós a pedra, a pedra que está na porta ou na entrada do túmulo? Sabemos pelo relato dos evangelhos que foi colocada então uma grande pedra em frente ao túmulo, inclusive fechada lá por Pilatos a pedido da liderança judaica. E a preocupação das mulheres então naquela manhã é como é que nós vamos chegar no morto, como é que nós vamos ungir o nosso amigo, enfim, o nosso mestre,
que está lá morto. Essa é a preocupação que elas têm. Não há aqui nenhuma palavra que indique qualquer indício de uma confiança de que a palavra dele, de que iria ressuscitar, se cumprisse. Versículo 4. Kai anablepsasai teurusin hoti apokekilistai holitos. E olhando, elas viram. Aqui ele utiliza uma forma do particípio auristo, anablepo, e tendo olhado, tendo atentado para aquilo que estava na frente delas, viram que apokekilistai havia sido rolada. Aqui nós temos uma forma do verbo no perfeito, e o perfeito dá a ideia sempre de um resultado de uma ação, daquilo que está completo. Então a pedra já estava rolada. Elas viram que a pedra havia sido rolada, uma forma do passivo, ela não rolou sozinha, alguém rolou essa pedra. O próprio texto não diz isso, não diz quem. E, aliás, esse é um elemento muito interessante nesse texto do relato de Marcos, de que algumas coisas ficam no ar. Nem tudo ele responde, como nós também já veremos daqui a pouquinho em relação à própria reação daquelas mulheres. Continua o texto no versículo 4, Engar megas sphotra, pois era grande o temor, era muito pesada essa pedra, era muito grande. E então as mulheres ficaram admiradas de ver que essa pedra estava já rolada. Essa era a preocupação que elas tinham quando chegaram lá. Versículo 5. Kai eiseltusai eistomnemeion eidon neaniskon. E, tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem. Olhando o relato dos outros evangelhos, nós vamos ver que se fala aqui de um anjo. O outro relato fala, inclusive, de 2 anjos. Aqui focaliza num deles. Simplesmente diz, elas viram um jovem, o que elas pensaram ser um jovem, katemenon entois dexios, sentado ao lado, no lado direito. Peribeblemenon stolen leuken. E ele estava vestido, ele estava envolvido numa túnica branca. Essa imagem aqui é uma imagem que é comum dentro do relato bíblico, também em livros do Antigo Testamento, em que anjos aparecem dessa maneira, com uma veste branca, gloriosa, e este anjo aqui vem para anunciar alguma coisa importante para aquelas mulheres. Versículo 6, então, aliás, versículo 5 continua, que ele estava sentado lá no lado direito, vestido com aquela túnica branca, e termina o versículo dizendo, Kai exetambetesan. Esse verbo, ektambeo, ele é bastante raro no Novo Testamento. Na verdade, ele somente é usado em 3 lugares, inclusive os 3 lugares aqui dentro do Evangelho de Marcos, perdão. Ektambel, ele deriva do verbo tambel, que é mais comum e que significa ficar surpreso com algo, ficar surpreendido, até alarmado com algo. Este verbo usado aqui em Marcos, em mais 2 ocasiões, uma delas, inclusive, quando se fala da angústia que Jesus sentiu na noite de quinta-feira no Getsemane. Então, ele é um verbo bastante forte para expressar que alguém fica profundamente marcado, fica angustiado, fica surpreendido com algo, diante dele está alguma coisa muito chocante. Aqui, nesse caso, particularmente, a reação das mulheres quando, entrando no túmulo, vem aquele jovem todo vestido de branco e naturalmente elas não esperavam isso. Aí, possivelmente, o texto novamente ele não diz isso com todas as letras, mas possivelmente elas notaram que estavam diante de alguém que não era do meio delas. Né? Talvez o tenham inclusive identificado como sendo um anjo. Elas ficaram profundamente alarmadas, é o que o texto está dizendo. Versículo 6, Rodé legei autais. E ele disse para elas, me ektambeiste
não se alarmem, não fiquem angustiadas, não se surpreendam tanto assim com o que está acontecendo aqui. Iesun zeteite ton nazarenon ton estauromenon. Vocês estão procurando a Jesus, o Nazareno, o crucificado. É importante a gente lembrar aqui que aqui se utiliza uma forma verbal, o crucificado, estauromenon, que é empregada também, por exemplo, no relato de Mateus, mas é um verbo e uma forma verbal que o apóstolo Paulo, muitos anos depois deste evento, vai utilizar, tanto na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, como também na carta aos Gálatas, quando ele diz, por exemplo, que ele decidiu proclamar o Cristo crucificado e que, diante dos Gálatas, ele anunciou esse Cristo crucificado de uma maneira muito clara. Naturalmente que aqui, neste texto, se poderia traduzir, vocês estão procurando Jesus o Nazareno, aquele que foi crucificado. Afinal de contas, Jesus havia ressuscitado já agora. No entanto, é importante perceber que aqui nós temos uma forma do particípio do tempo perfeito, que focaliza um resultado presente de uma ação passada, algo completo. Jesus é o crucificado. Mesmo Paulo escrevendo, mais de 20 anos depois da ressurreição de Cristo, ele ainda o chama de o crucificado. A cruz de Cristo, ela se torna uma marca dele. A morte dele na cruz, por assim dizer, faz parte da sua identidade, mesmo estando ele ressurreto. Em outras palavras, o domingo de Páscoa não apaga a Sexta-feira Santa, mas lhe dá o seu verdadeiro sentido. Então, vocês estão procurando Jesus o Nazareno, o crucificado, e aí o anjo continua, egerte. Egerte é uma forma do auristo na voz passiva de egueiro. Literalmente, ele foi ressuscitado. Uk estin ode, ele não está aqui. Ide hotopos hopu etekan auton, vejam o lugar onde o colocaram. Jesus foi ressuscitado. E é importante que aqui nós nos demos conta que ao usar um verbo na voz passiva, e o apóstolo Paulo usa também a forma da voz passiva deste mesmo verbo egueiro na leitura da epístola deste dia, que esse é um dos acentos muito importantes do Novo Testamento ao falar da ressurreição de Jesus. Ele foi ressuscitado. É verdade que também textos bíblicos que relatam a ressurreição ou reportam-se a ressurreição de Jesus utilizam a voz ativa. Ele ressuscitou. No entanto, ao usar a voz passiva, ele foi ressuscitado, sem mencionar explicitamente o agente da passiva, ressuscitado por quem? Ele naturalmente reporta-se à ação de Deus. Deus o ressuscitou. E esse é um testemunho importante que o Novo Testamento dá para a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, o próprio Jesus havia dito, nas palavras registradas no Evangelho de João, que ninguém tira a vida dele, ele espontaneamente a dá, e ele também tem a autoridade do Pai para reaver a sua vida, ele ressuscita. No entanto, é verdade, o Pai o ressuscitou. E, nesse sentido, a ressurreição de Cristo é um ato divino, é um ato do Pai, pelo qual ele também está afirmando claramente ao mundo de que o seu filho não podia ser contido pela morte e que a morte dele teve um significado que o Pai aprovou. A ressurreição de Cristo tem esse sentido de uma obra teológica, de uma obra do Pai, asseverando que a morte de Jesus cumpriu o propósito do seu plano para o qual ele havia sido enviado. Ele foi ressuscitado, não está aqui. Vejam o lugar onde o colocaram, diz o anjo. Continua, versículo 7, Alripagete eipate tois matetais autu kai to Petro. E vão, digam aos discípulos dele e a Pedro. É muito interessante aqui essa menção explícita a Pedro. Nós podemos olhar isso aqui por dois aspectos. Por um lado, o Evangelho, conforme Marcos, tradicionalmente tem sido considerado como o Evangelho conforme Pedro.
Pais da igreja dão testemunho de que Marcos escreveu este evangelho a partir do testemunho de Pedro. E de fato, neste evangelho nós vemos o apóstolo Pedro sendo mencionado muitas vezes de maneira muito especial. Não necessariamente como um herói infalível, mas como aquele que caiu também, aquele que negou Jesus, por exemplo, aquele que era muito impetuoso. Mas o outro aspecto desse texto é dizer que a este homem impetuoso, este homem que caiu, o anjo diz às mulheres, digam para ele que Jesus ressuscitou. E, nesse sentido, ele continua dizendo, e aqui nós vemos o uso de uma conjunção hoti, que pode ser traduzida por que, porque, ou muitas vezes introduzindo um discurso direto, poderia simplesmente ser traduzida por 2 pontos. Então, nesse sentido, vai ficar assim. Vão, digam aos discípulos dele e a Pedro, 2 pontos. Proagei himas eisten Galileian. Ele vai na frente de vocês, ele vai antes de vocês para a Galileia. Ele, Jesus. Ekei auton opseste. Lá vocês o verão. Katos eipen himin. Conforme ele disse para vocês. Isso nos leva a textos que os evangelhos nos relatam, em que Jesus havia anunciado aos discípulos que, após a sua morte, ele iria ressuscitar, coisa que eles não acreditaram, pelo que se vê neste domingo de manhã, mas que ele iria encontrá-los mais adiante lá na Galileia. E esse relato nós temos também ao final do evangelho, especialmente lá no final do evangelho conforme Mateus. Versículo 8, concluindo o texto, Kai exeltusai ephigon apo tu nemeio. E saindo, exeltusai exerchomai, nós temos aqui uma forma do particípio auristo de exerchomai, e tendo saído, ephigon. O verbo feugo pode ser usado para fugir ou simplesmente para correr, ou seja, ir embora de algum lugar. Então, e saindo, fugiram ou correram do túmulo. Eichengar autas tromos kai ecstasis. E aqui nós temos uma construção muito interessante. A tentação é traduzir simplesmente, pois elas tinham medo, tremor e uma confusão. 2 termos usados aqui são muito interessantes. Tromos é um tremor, é estar profundamente afetado por algo. E o outro termo usado, êxtasis, é usado em alguns textos para falar de uma confusão ou até mesmo de um terror que alguém tem. Então, o texto está dizendo que aquelas mulheres tinham esse tremor e essa confusão. Mas o curioso é que a forma como está colocado aqui, tromos e êxtase são o sinônimo, são o sujeito do verbo. E elas, autas, está não no caso nominativo, como se poderia esperar para o sujeito, mas está no acusativo, como objeto direto. Então é mais ou menos assim como o texto dizendo, e o tremor e a confusão ou terror as tomaram, né? Estavam tomando conta delas. Ou seja, essas mulheres ficaram profundamente movidas pela mensagem que elas haviam recebido do anjo. Foi totalmente inesperado. E aí o texto termina de uma forma muito interessante, Kai udeni uden eipan, pois não disseram nada a ninguém. E o versículo 8 completa simplesmente com uma frase que parece não ter sido concluída, efobunto gar, pois temeram, pois ficaram com medo. O texto para o dia conclui aqui, e inclusive alguns dos documentos antigos que temos do Evangelho de Marcos têm a conclusão do Evangelho neste ponto. E outros documentos, então, completam ainda até o final daquilo que nós temos em nossas traduções. Mas é no mínimo interessante que a gente se dê conta que nessa leitura bíblica para o domingo de Páscoa, as mulheres não vão lá fazer aquilo que elas receberam a instrução para fazer. Bem, se nós vamos olhar adiante e ler o restante dos demais evangelhos,
nós vamos ficar sabendo que de fato foi anunciado aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Mas o texto aqui, como nós o temos, ele termina nesse momento. E, por um lado, isso causa uma certa inquietação, a gente esperaria que ele continuasse aqui, talvez até quem escolheu esse texto para ser o evangelho do domingo da Páscoa deveria ter, quem sabe, ido até o final, mas me parece que é significativo que conclua-se o texto nesse ponto. Há um fato, e o fato é aquilo que o anjo anuncia para as mulheres. Ele foi ressuscitado. Ele não está mais aqui. Podem ver o lugar onde o haviam colocado. Vão e anunciem. Anunciem para os discípulos dele, para o Pedro, que vão lá para Galiléia porque ele vai estar lá e vai encontrá-los. Este é o fato. É o que aconteceu naquele domingo, a ressurreição de Jesus. No entanto, o evangelista descreve essa cena tão fantástica, tão extraordinária, deixando alguns pontinhos, algumas reticências, nós poderíamos dizer, especialmente na reação das mulheres. Esse temor, esse tremor, essa confusão que aconteceu na cabeça delas. E talvez seja interessante que a gente reflita sobre isso ao pregar sobre esse texto no domingo de Páscoa. Talvez pelo fato de que nós comemoramos a Páscoa a cada ano e quem sabe isso nos leve algumas vezes ao equívoco de considerá-la como algo, enfim, mais uma mensagem ou mais um evento que a gente sobre o qual a gente vai refletir. Mas a ressurreição de Jesus é muito mais do que isso. E aí os textos para o dia, os outros textos para esse domingo da Páscoa nos ajudam. O Salmo 16 é um salmo citado por Pedro no dia do Pentecostes, e ele vai dizer lá que Deus não deixa o seu santo na corrupção. Ele não deixa que ele fique na morte. E Pedro aplica esse texto lá no dia do Pentecostes àquilo que aconteceu com Jesus. O texto do Antigo Testamento do dia de Isaías, capítulo 25, 6 a 9, é um texto extraordinário, um texto escatológico. Num dado momento ele vai dizer que Deus oferece uma grande festa e ele diz que o motivo dessa festa é que a morte foi tragada, a morte foi devorada, a morte deixou de ter o seu impacto, o seu valor. A ressurreição de Jesus é um ato divino pelo qual, como disse, Deus sublinha a obra redentora de Cristo. A ressurreição demonstra quem ele é, como o apóstolo Paulo vai dizer no início da carta aos Romanos. Ela deixa bem claro que ele é o Filho de Deus. Ou como Pedro anuncia no dia do Pentecostes, deixa bem claro que ele é o Senhor, que ele é o Messias. A ressurreição é o começo de um novo tempo. Aquilo que Isaías anuncia de que a morte é tragada e há uma grande festa escatológica, já começa agora. A ressurreição já começou. Haverá a grande ressurreição na segunda vinda de Cristo, quando ele trará para junto de si os seus, os ressuscitará. Mas aqui tudo começou. Aqui há um novo tempo. Aqui começa uma nova era. A era vindoura, a era futura, é agora antecipada na ressurreição do Filho de Deus. E o apóstolo Paulo irá refletir sobre isso no texto da epístola do dia, de 1 aos Coríntios, capítulo 15, 1 até 10, quando ele relata a ressurreição de Jesus e fala de como ele apareceu a muitos, mas chama a atenção que logo no início do texto da epístola, o apóstolo Paulo diz: eu quero aqui lembrar para vocês o evangelho que eu anunciei. E aí ele passa a falar da morte de Jesus, do sepultamento de Jesus e da sua ressurreição. É importante que se lembre que isto é evangelho. E evangelho significa boa notícia. Uma notícia que faz toda a diferença na vida de todo mundo. A ressurreição de Jesus é o grande evento que muda a história. Ele é o grande evento escatológico. Diante dele há tremor, há temor, há um êxtase, como diz aqui o texto, até uma confusão. Não se entende como é que isso pode acontecer. Isso vai contra todas as expectativas, porque é um ato divino, um ato poderoso pelo qual Deus muda a história. Por isso, celebrar
a ressurreição de Jesus, celebrar a Páscoa, é não apenas lembrar de um evento histórico que efetivamente aconteceu, mas é lembrar de um evento que faz a nossa história. É um evento que muda a nossa história e que antecipa a verdade da nossa própria ressurreição. O próprio Jesus anunciou aos discípulos e a nós: porque eu vivo, vós também vivereis. É isso que celebramos neste dia tão especial e tão maravilhoso.